Você sabe que tem coisa errada quando o caixão tá mais seco que o chão em volta. E aquele dia ali, desde a hora que encostaram a retroescavadeira no setor 2B, eu já estava desconfortável. Nem era nada fora do normal, só o tipo de situação que você sabe que vai dar dor de cabeça. Eu sou auxiliar técnico no IML faz mais de 15 anos. Já acompanhei exumação de corpo com 1 semana, com 3 anos, com 11. Cada um tem seu estado, seu cheiro, seu tempo. Mas aquilo ali era diferente. E não no jeito que dá para pôr em palavras fáceis. Tava seco. O céu tava fechado, o solo tava úmido, mas o caixão seco. Madeira clara, etiqueta batendo com o nome, tudo certo. A papelada tava limpa, o protocolo em dia. Era um corpo que a gente mesmo tinha liberado 2 meses antes, identificado como João Pedro da Costa, 31 anos, vítima de trauma abdominal com choque hipovolêmico. Laudo assinado, sistema atualizado. Só que a família entrou com pedido de exumação. Alegaram que as digitais do laudo não eram do João Pedro. E isso já acende um alerta, porque digital errada no nosso sistema é raro. A gente checou, não tinha mesmo compatibilidade com o registro da identidade, mas o nome batia, o dia batia. O enterro aconteceu certo no lugar certo, com documentação inteira. A cova estava funda, uns 2 metros no total. Quando tiraram o primeiro monte de terra, senti que o cheiro não veio. Nenhum. Para quem faz isso todo dia, cheiro é dado. E ausência de cheiro é dado também. Na hora que abriram o caixão, estava tudo em saco branco, padrão funerária. Etiqueta lateral, amarrado nas pontas. Só que o saco estava com zíper. E esse detalhe me travou. Porque o nosso saco no IML é fechado com lacre e nó duplo, não zíper. Zíper é coisa de funerária particular. Na hora que eu abri o saco, eu já vi a fita preta, reta, fechando a boca do corpo. E eu não lembro de já ter visto isso. A gente costura em alguns casos quando precisa conter. Mas fita preta, sem identificação, em boca de morto jovem, eu chamei o legista, mostrei. Ele também não reconheceu o padrão. A fita era tipo hospitalar, mas cortada de qualquer jeito, colada por dentro da gengiva. A gente decidiu cortar, devagar para não danificar. Por dentro, o céu da boca estava costurado mesmo, fio azul, grosso, 3 pontos cruzados no palato mole. E não tinha nenhuma anotação sobre aquilo no relatório da primeira necropsia. Ali eu parei. Porque costura no céu da boca, sem necessidade cirúrgica, sem anotação oficial, é coisa que não passa. A gente desceu o zíper do saco até o tórax. O abdômen estava liso, sem cicatriz, sem marca de corte. Mas o laudo indicava necropsia abdominal. Para quem morreu de hemorragia interna, era obrigatório abrir, só que não tinha marca nenhuma. A pele estava íntegra. Com luva nova e protocolo de reabertura autorizado, abrimos o tórax. O que eu vi, os órgãos não estavam na posição. O coração estava colado ao fígado, como se tivesse sido reposicionado. Os pulmões estavam secos, duros. E entre as alças do intestino tinha um saco menor, saco preto, com fita por fora. A gente parou, ninguém encostou. O legista tirou foto, isolou a área, abriu só o suficiente para ver. Era um saco plástico enrolado em fita daquelas largas, cortada com faca. Dentro tinha 4 dentes. Dentes humanos, 2 molares, um pré e um canino com canal. Só que, e isso eu lembro perfeitamente, na ficha odontológica do João Pedro constava que ele nunca teve tratamento de canal. E esse dente estava limpo, sem tártaro, sem sinal de fratura. O legista mandou extrair o maxilar do corpo. E ali veio outro baque. A arcada não batia. 2 dentes do saco não encaixavam em nenhum lugar da boca. Nem pelo tamanho, nem pela raiz. A gente olhou um para o outro e ficou claro. Alguém colocou aquilo lá dentro, com tempo, com técnica e com a certeza de que ninguém ia mais abrir.
A gente mandou coletar as digitais de novo, ali mesmo, com todo o cuidado. Luva nova, procedimento limpo. Resultado: não bateu com nenhum registro civil no banco. Não era João Pedro e também não era ninguém. Só que o caixão era do João Pedro. A documentação era do João Pedro. A funerária que fez o enterro estava no sistema. Nome certo, CNPJ ativo. Só que quando o legista tentou contato, o telefone não existia mais. Sumiu. A gente foi ver o protocolo da liberação do corpo original. Tava lá, assinado por uma funcionária da funerária São Vicente 03, que retirou o corpo direto do IML da capital. Mas quando puxaram a ficha, essa funerária tinha sido descredenciada há mais de um ano. Mesmo assim, a assinatura estava no papel. A liberação constava como concluída no sistema. Mas ninguém deu baixa na entrada no cemitério. O corpo foi enterrado, mas não registrado pela funerária que consta no papel, nem pela administração do cemitério. E ninguém notou. Ninguém. Até agora. A gente reconferiu as fotos da necropsia feita na época. O rosto do João Pedro, mesmo com trauma, era outro. Formato de queixo, contorno nasal, inserção de cabelo. Não batia. Só que o morto da foto também não era o do caixão. Então a pergunta começou a rodar. Quem foi enterrado com os documentos do João Pedro? E onde está o corpo certo? O legista pediu uma análise dentária de urgência. Comparou os dentes do saco com o maxilar removido. Resultado: não pertencem ao mesmo crânio. Os dentes foram colocados ali depois. Eram de outra pessoa. Um deles, o canino com canal, tinha numeração odontológica gravada. Provavelmente um dentista deixou a marca do laboratório no momento do molde. A gente mandou rastrear. A clínica confirmou o registro. O dente era de uma mulher, paciente de São Roque, morta há 3 anos, sepultada no mesmo cemitério, a 5 fileiras do túmulo do João Pedro. O silêncio foi absoluto naquele dia. Eu lembro de olhar para o coveiro e ele estava com a pá na mão parada no ar. A gente ficou uns segundos sem saber se falava ou se deixava tudo como estava. A ordem veio do legista: isola e não mexe mais. Mas antes da gente fechar o saco e lacrar o caixão de novo, eu vi o zíper do saco preto. O que estava dentro do corpo estava mal vedado, meio aberto. E eu queria checar se tinha mais coisa. Deitei uma luva nova por cima, puxei com calma. Tinha mais um volume embaixo. Não era dente, não era osso. Era um segundo saco, menor, embalado em fita plástica cinza. E escrito por cima com caneta grossa: não abrir. Não era instrução hospitalar. Não era etiqueta de laboratório. Era uma letra de gente comum. O legista olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Ele abaixou os olhos e disse: fecha. Só isso. Fecha. Eu devolvi para o interior do corpo. Recompus do jeito que estava. Fechei o saco e pedi para não abrirem mais. A gente refez a etiqueta, mandou com anotação de não identificado e redigiu um laudo novo, sem citar o que foi encontrado dentro. Só registramos a incompatibilidade com o laudo original, a ausência de identificação digital e os elementos odontológicos avulsos. Ninguém quis relatar mais nada. A funerária que constava no papel não respondeu. O CRM do médico que assinou a liberação original tinha 2 anos de suspensão na época. A vigilância sanitária foi notificada e não retornou. O corpo foi enterrado de novo, com lacre, e ficou ali. Eu não voltei mais no setor 2B. Não é medo, não. É outra coisa. É aquela sensação de que você viu uma coisa que não era para ver, não sobrenatural, não esquisita, só bem feita demais, organizada demais. E sem motivo nenhum para existir. Tem coisa que você examina e sabe que alguém pensou muito bem antes de fazer. Tinha calma ali, tinha tempo, tinha técnica, só não tinha justificativa. Eu aprendi que corpo errado, a gente corrige.
Mas corpo errado por dentro. Alguém quis que fosse assim. E quando alguém quer esconder alguma coisa desse jeito, ninguém mais tira do chão. Quando eu falo que tem coisa que a gente simplesmente arquiva, não é porque entendeu, é porque não tem onde enfiar. Esse caso veio numa segunda-feira, início de turno. Corpo masculino, 42 anos, encontrado em residência, zona urbana. Cena aparentemente limpa, sem indícios de adulteração. A arma ainda estava inserida no abdômen da vítima. Um objeto cortante de uso doméstico. Lâmina com mais de 15 centímetros, alojada até o cabo. A rigidez já tinha se instalado, compatível com uma morte de 6 a 8 horas, como estimado pela equipe de local. A perícia fotográfica foi feita sem intercorrências. O sangue, disperso em padrão espiral, indicava luta corporal. Tinha respingos em altura média, volume considerável junto à vítima e marcas digitais arrastadas nos batentes da porta, provavelmente tentativas de se apoiar. Tudo foi documentado, medido, classificado. Nada parecia fora de lugar. A vítima era identificada, sem antecedentes. Morava sozinha. O acesso ao imóvel estava intacto. A vizinhança falou em um barulho no meio da madrugada, mas ninguém relatou movimentação suspeita. Um crime isolado, direto, pelo menos era o que parecia. O corpo chegou no IML ainda na maca da remoção. Foi descarregado às 10h18, registrado por foto no momento do recebimento, padrão de praxe. Confirmação de identidade facial, digitais, vestimentas, tudo condizente com o que vimos na cena. Eu entrei na sala de necropsia às 10h42. Não era meu primeiro caso do dia, mas foi o único que eu não consegui fechar. Primeira coisa que me incomodou: o volume de sangue. Não havia saturação nas roupas. A camiseta tinha marcas superficiais, mas o tecido não estava rígido nem úmido. A hemorragia externa visível era muito inferior ao que esperávamos pelo padrão da cena. Levantei o dorso. Nada nos planos posteriores, nem manchas nos lençóis. Abri o tórax. Havia estase, mas sem sinais de sanguinação maciça. Retirei a lâmina. O plano de entrada era retilíneo, mas os tecidos internos não mostravam laceração proporcional. O trajeto não coincidia com a posição da faca na cena. Parecia profundo, mas havia parado antes de atingir qualquer órgão vital. Sem colapso pulmonar, sem perfuração hepática. Mas o que me paralisou por alguns segundos foi a ausência total de sangramento vivo. A ferida estava seca. A musculatura ao redor já apresentava coloração amarronzada, com perda de elasticidade. Traços que sugerem um intervalo post-mortem superior a 48 horas. Colhi amostras para dosagem vítrea de potássio e encaminhei fragmentos para histologia. Voltei às fotos da cena. A posição do corpo era perfeita demais. O rosto voltado para cima, sem congestão. A mão esquerda sobre o peito, a direita caída. As pernas paralelas. A faca cravada com firmeza em um ângulo que não condizia com tentativa de defesa, nem ataque frontal. Se foi suicídio, era teatral. Se foi homicídio, foi limpo demais. E, no entanto, a cena estava suja. Suja de sangue que agora parecia não pertencer àquele corpo. Revisamos as imagens. Não havia diferença entre o homem da casa e o homem da mesa. Mesmo cabelo, cicatriz no supercílio esquerdo, tatuagem na clavícula. Mas o corpo não parecia ter morrido ali. O primeiro resultado que chegou foi da dosagem vítrea, níveis de potássio acima de 40 mEq. Isso, tecnicamente, aponta para um tempo de morte de pelo menos 3 dias. 3 dias, mas o corpo foi removido da cena naquela manhã. E não havia relato de desaparecimento prévio, nenhuma notificação. A estimativa feita no local se baseava em temperatura, rigidez e livores fixos. E tudo ali batia com 8 horas, no máximo.
Fizemos nova coleta de sangue residual e enviamos para tipagem. Colhi amostras também do líquido da cavidade, mesmo sem muito material. Tudo muito seco. Se aquela faca entrou com o sujeito ainda vivo, era para ter saturado o tecido ao redor. Era para ter sangrado internamente, extravasado, empapado o epigástrio inteiro. Mas não tinha nem infiltração no subcutâneo. A perfuração estava ali, mas o corpo não reagiu. Dias depois, chegou o resultado do laboratório. O sangue encontrado na casa não era do corpo. Tipo sanguíneo diferente, DNA diferente, confirmado por duplicação. E um dado extra: o sangue da cena tinha traços de anticoagulante sintético, usado em laboratório, não produzido naturalmente no organismo. Foi testado para heparina, warfarina, EDTA. Positivo para EDTA. EDTA não é usado em casa. É usado em tubos de coleta, em laboratório, em material de controle. Ou seja, o sangue derramado na casa foi plantado. Mas se foi plantado, como se explica a faca ainda inserida? E mais, se o corpo foi transportado de outro lugar, cadê os vestígios no trajeto? Nenhuma mancha no entorno, nenhum arrasto, nenhum tecido rompido. E, principalmente, como mover um corpo com rigidez sem danificar a posição final? Voltei nas digitais. Identificação 100% confirmada. A ficha do indivíduo batia. Morador da casa. Rotina tranquila. Nenhum registro de deslocamento ou internação. As impressões na porta, nos objetos, nos próprios bolsos, eram dele. Mas o sangue da cena não. E o corpo também não mostrava sinais de ter morrido ali. Eu escrevi tudo isso no laudo. Cada contradição. Usei os termos certos. Incompatibilidade entre achados cadavéricos e condições observadas na cena. Incluí tabelas, fotos, descrição meticulosa dos tecidos. Sugeri reavaliação investigativa. O caso foi arquivado dias depois. Motivo: ausência de elementos novos que indicassem autoria ou dinâmica divergente. Conclusão oficial: ferimento por objeto cortante em circunstância atípica. Internamente, ninguém quis discutir. Ninguém tocou no assunto de novo. Mas o corpo seguiu o fluxo. Foi preparado, liberado, enterrado, como qualquer outro, como se tivesse mesmo morrido ali. A gente aprendeu a identificar lesões antigas, mortes lentas, trajetos irregulares, falhas cardíacas disfarçadas, mas nunca me ensinaram a ler um corpo que parecia ter sido feito só para estar ali. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Ele não estava errado, estava certo demais. Vou te falar uma coisa e pronto. Se quiser acreditar, acredita. Eu não tenho por que inventar isso, muito menos depois de tanto tempo nessa função. Já vai fazer 15 anos que eu rodo pela Baixada no Rabecão. Já vi de tudo. Tudo mesmo. Gente em situação que você nem imagina. Já fui chamado para ocorrência com corpo em 2 lugares diferentes. Já carreguei coisa que eu só fui entender o que era quando desembalei no IML. Mas teve uma vez, uma só, que eu quase parei o carro no meio da pista para largar tudo ali mesmo. Isso foi no comecinho do ano passado. Madrugada, por volta de 3 da manhã, e me ligaram para ir buscar um corpo perto da passarela do antigo posto desativado, ali na Rio Santos. Trecho deserto, sem iluminação, mas até aí normal. O que não falta por aqui é lugar mal cuidado. Disseram que o rapaz teria se jogado. Já estava com a PM no local. Quando cheguei, já tinham feito o que tinha que fazer. Isolar, fotografar, preencher a ficha. O corpo estava inteiro, sem nada de muito estranho no físico. Estava com a roupa ainda. Só uma fratura na lateral do crânio, o que bate com a queda. Mas tinha uma coisa que me deixou esquisito desde o começo. O rosto dele, os olhos, estavam arregalados demais. Sabe quando parece que a pessoa morreu olhando alguma coisa? Não era aquele olhar vazio comum. Tinha uma tensão no rosto dele, uma coisa travada.
Eu cheguei a virar o rosto um pouco na hora de fechar o lençol. Me deu gastura, mas segui o protocolo. Embalei direitinho. Fita, lençol, cinto largo cruzando o tronco e outro no quadril. Sempre prendo em 2 pontos. Sempre. Fechei o compartimento. Conferi se estava travado. Voltei para a cabine. E aí foi a primeira coisa esquisita. O espelho interno estava virado para baixo. Isso eu sempre ajeito antes de sair. Sempre. Eu lembro de ter mexido antes de sair do batalhão, mas estava virado. Baixei a cabeça, ajeitei, deixei na linha. A estrada estava vazia, só dava para ver escuro atrás. Segui viagem. Uns 20 minutos depois, estrada ainda vazia, sem um carro para contar história, aconteceu. Senti um negócio no ombro, leve, como se encostassem com 2 dedos só. Nem foi um susto. Foi aquela sensação gelada de quando o pano da camisa afunda devagar e você não sabe de onde veio. Eu parei a respiração na hora. Olhei para o lado. Nada. Fiquei quieto uns segundos. Abaixei os olhos, levei a mão no ombro. Não tinha marca, não tinha nada, mas eu juro por tudo, afundou. Não foi vento, não foi reflexo, afundou. Encostei no acostamento, acendi todas as luzes da viatura, desci, abri o compartimento traseiro. O corpo estava lá, lençol ainda no lugar, as cintas presas. Mas alguma coisa estava diferente. O jeito que o lençol cobria o rosto não parecia o mesmo encaixe que eu deixei. Não sei explicar. Fiquei parado olhando, sem tocar em nada. Fechei de novo. Fui para frente, sentei no banco, desliguei o espelho. Simples assim. Não queria mais ver nada ali atrás. Fechei até o vidro que separa a cabine. Deixei tudo calado e fui. A estrada até Nova Iguaçu nunca pareceu tão longa. Não era medo, era um peso. Como se tivesse alguém acordado ali atrás, não mexendo. Só presente. Cheguei no IML umas 4 e pouco. Entreguei o papel do registro para o porteiro. Avisei que estava com transporte único. Ele chamou um outro funcionário para vir ajudar a descarregar. Enquanto isso, eu fui na parte de trás abrir a viatura. E foi ali que eu entendi que não estava errado. Abri a porta de trás da viatura. Dei um passo para trás na hora. Não teve barulho, não teve nada. Mas eu precisei respirar antes de continuar. O corpo estava virado, ele estava solto. As cintas abertas, nenhuma presa. E o lençol dobrado com perfeição, no canto da maca, do lado da cabeça dele. Não era bagunçado, nem puxado como se tivesse caído. Era dobrado, com a dobra virada para cima, como se alguém tivesse desfeito aquilo com calma. E o rosto dele estava virado para o vidro da cabine, de um jeito que, se eu tivesse deixado o espelho ligado, eu teria visto. Teria visto o tempo todo. Os olhos ainda estavam arregalados, só que agora parecia que ele estava olhando para frente, direto para mim. Sinceramente, eu não falei nada. Fiquei ali parado. O outro funcionário chegou, veio andando devagar, viu o jeito que o corpo estava e franziu a testa. Ele perguntou só isso. Tu que tirou o cinto? Porque isso aqui está parecendo encenação. Eu não respondi. Só balancei a cabeça devagar. Ele me olhou por mais um segundo e não disse mais nada. A gente levantou o corpo junto, colocou na maca do IML. Eu nem ajudei direito. Me mantive do lado, meio longe, só segurando onde precisava. Não toquei no rosto, não cobri de novo. Fiz o relatório. Tentei colocar que houve deslocamento no transporte. Não tinha justificativa técnica nenhuma, mas eu precisava registrar de algum jeito. Eles não questionaram. Depois disso, nunca mais aceitei pegar plantão sozinho à noite. Não me importo se acham frescura. Não me importa se parece que eu estou fugindo. É que tem coisa que não se explica. E, sinceramente, não precisa explicar. Não teve luz piscando. Não teve barulho estranho. Não teve grito nem sombra. Só o silêncio da estrada. O espelho virado. O toque e aquele corpo solto, virado, olhando para o vidro, como se tivesse acordado no meio do caminho. E pior, como se quisesse me ver. Depois daquilo,
Deixei de usar o espelho interno por um tempo e toda vez que entrava na viatura, conferia o cinto 3 vezes. 3. Só para não dar margem. Teve um colega que ficou sabendo por cima da história e veio perguntar com aquele tom de deboche, sabe? E aí, foi o morto que se soltou? Eu só olhei e falei, nem morto ele estava em paz. Não falei mais nada, porque eu sei o que eu senti e sei que aquele toque foi real. Não foi vento, não foi peso da noite, não foi cabeça minha. Afundou, bem devagar, no meu ombro. E quando eu abri a porta da viatura, o braço dele estava encostado na lateral, exatamente onde eu estava sentado. Não precisei ver mais nada, não preciso provar. Se alguém me perguntar, eu vou negar até o fim. Mas eu sei onde aquele braço encostou. Em madrugada de terça caiu com chuva. Aquela chuva fina, contínua, que deixa tudo úmido e não faz barulho o suficiente para te lembrar que ela está ali, mas molha do mesmo jeito. Eu estava de plantão no setor de necroidentificação do IML Central do Rio. Plantão solo, porque um tinha pedido folga e o outro não apareceu. Fiquei só eu para triagem, recebimento e coleta. O corpo chegou por volta das 3h40, trazido por uma viatura do 16º BPM. Local: linha férrea da altura de Coelho Neto. Condição: impacto com composição. Sem documentos, sem nenhum tecido ou costura que ajudasse. Só o que sobrou do que dava para dizer que era um homem, por volta dos 30 e poucos. O rosto não tinha muito o que fazer. Crânio deformado. Lesão de esmagamento, mas por sorte, parte das falanges da mão esquerda estavam intactas. E aí começa o que me fez contar isso agora. Fiz o que manda o protocolo. Solução de SDS 0,5%, tempo de hidratação de 30 minutos, para recuperar o mínimo possível da derme das digitais. Depois escaneei no AFIS, conectado direto ao banco de dados estadual. O match saiu em 2 minutos. Gilmar Ribeiro dos Santos, 34 anos. Registro ativo. Digital compatível, prontuário aberto. Nome no sistema, CPF, histórico completo. Até aí, era só seguir a ficha. Só que eu reconheci o nome. Gilmar Ribeiro já tinha dado entrada naquele IML 5 dias antes. Eu tinha visto aquele nome na liberação do fim de semana. Era um corpo de outro caso, um corpo que já tinha passado por necropsia, já tinha laudo assinado e já tinha sido liberado. Pensei em erro. Algum digitador pode ter lançado ficha errada. Fui conferir. Abri o prontuário e lá estava. Entrada no dia 19, liberação no dia 21. Liberado por outro agente, Henrique. Assinatura no papel. Documento da funerária. Tudo registrado, laudo anexado, com fotos do corpo. Dentes, cicatriz no abdômen, tatuagem no ombro esquerdo. Estava tudo lá. Fui até o arquivo físico, peguei a pasta do caso 19, 45 e 31. Era ele, Gilmar. Rosto parcialmente preservado, mas dava para ver a tatuagem mal feita com tinta escura. Nome da mãe na lateral da costela. A cicatriz vertical no abdômen, costurada, provavelmente de alguma cirurgia antiga. Voltei para o corpo que tinha acabado de chegar. A tatuagem estava ali, a cicatriz também. Mas dessa vez, os pontos estavam abertos. Não rasgados, recentes, como se alguém tivesse refeito o corte por cima da mesma cicatriz de antes. Eu parei. Olhei de novo a tela do sistema. Abri a ficha anterior. Mesmo nome. Mesma digital, mesma tatuagem, mesmo rosto, ou o que dava para dizer que era um rosto. Só que o primeiro estava enterrado e esse aqui estava no meu plantão. Chamei o Henrique, o agente que tinha feito a liberação do primeiro. Ele estava em casa, atendeu meio sonado. Expliquei rápido. Ele falou, impossível. Eu mesmo costurei esse corpo. Tava com o abdômen aberto, costurei antes da liberação. Não tem como ele tá aí de novo. Pedi para ele mandar foto. Tinha uma. Da hora da sutura, antes da liberação.
E a tatuagem do cara no ombro, quase apagada pelo hematoma, era a mesma. A pele branca no canto do olho esquerdo, uma mancha idêntica. A gente colocou as fotos lado a lado, no WhatsApp mesmo. A imagem que ele mandou e o que eu tinha na minha bancada agora não eram parecidos, eram iguais. Fiquei olhando para a digital no laudo. Era a mesma, 1 para 1. Nenhuma margem de erro. O AFIS não erra nesse nível. Ele nunca deu falso positivo em necroidentificação. Não com digital escaneada limpa. Abri o documento da funerária. Ligação desconectada. Abri a ficha da entrada de hoje. Tentei puxar o boletim. Nenhum nome vinculado. Nenhuma ocorrência de desaparecimento recente no nome do Gilmar. Nenhum alerta, nenhuma queixa. Era um morto que já tinha morrido antes. E mesmo assim, estava aqui de novo. Fiquei ali, com as duas imagens abertas na tela. As duas fichas, os dois corpos. Um com laudo finalizado, liberado, sepultado. Outro deitado na minha bancada, molhado da chuva, com a mesma cicatriz. Só que dessa vez, sem ponto. Chamei o coordenador do turno da manhã no grupo interno. Perguntei se ele já tinha visto isso antes. 2 entradas com a mesma digital, intervalo de 5 dias, mesmo corpo. Ele só respondeu: se tiver mesmo igual, não documenta os 2, lança como inconclusivo. Depois mandou: se tu juntar os 2, vai ter que abrir o primeiro. E ninguém quer isso. É sempre assim. Quando o sistema não sabe o que dizer, ele te deixa sozinho. A gente segue protocolo. Quando não tem protocolo, vira silêncio. Voltei para o corpo. Peguei a ficha de necroidentificação. Deixei em branco. Na parte da digital, deixei só o carimbo. Coincidência biométrica em revisão. Isso significa, deu igual demais, mas ninguém quer dizer que está certo. E isso trava o sistema. Não emite certidão, não emite nome. Fica como não identificado. Mesmo que a digital diga o contrário. Antes de encerrar, revisei tudo. Comparei cicatriz, dente quebrado, tatuagem. Fui até a geladeira fria, abri a gaveta do último corpo do dia anterior, só para garantir que ninguém tinha voltado por engano. Nada. Tudo batia com a ficha. Só esse não batia com nada que fizesse sentido. Sentei na bancada com o laudo do Gilmar antigo numa mão e a ficha nova na outra. Assinar os 2? Eu ia criar um problema que ia cair no meu colo. Assinar só um? Já tinham feito isso antes. E agora eu estava olhando para o erro. Fiquei um tempo sem mexer, só olhando. Depois levantei, coloquei o corpo no saco de isolamento e lacrei. Usei código de necroidentificação provisória e lancei no sistema como sem documento, identificação inconclusiva, coincidência de digital com registro anterior. Não fiz foto de rosto, nem precisava. As anteriores já estavam no banco, seriam as mesmas. Antes de sair, fui na copa. Abri a marmita, não estava com fome. O arroz já tinha embolado, mas eu fiquei ali, com a colher parada no ar, pensando: se abrirem a cova do Gilmar agora, quem vai estar lá? Porque se for esse mesmo cara, tem alguma coisa muito errada. E se não for ele, então onde está o primeiro? Mas a verdade é que ninguém quer abrir. Ninguém quer responder o que a digital já respondeu. Deixei o plantão às 8. Peguei o BRT, linha expressa até o fundão. Entrei mudo em casa. Tirei o jaleco, botei na pia com vinagre, como sempre faço. Mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, porque no fim não é o corpo que assusta, é o papel assinado. O carimbo que confirma, a digital que bate, o sistema que diz, já morreu. E mesmo assim, ele está aqui de novo. A última linha que escrevi foi: não possível confirmar identidade por conflito com prontuário encerrado. Foi a forma mais limpa de dizer: esse morto já passou por aqui. E não fui eu que reconheci, foi a máquina. Não fui eu que comparei rosto, cicatriz, tatuagem. Foi o banco, foi o AFIS.
Foi a papiloscopia da SSP que carimbou o mesmo homem 2 vezes. E se amanhã vier mais um, eu só sei de uma coisa. A primeira vez eu não assinei. Dessa vez, também não vou. A gente enterrou uma vez. Não vou ser eu que enterra 2. O problema não é o morto ser igual. É o sistema jurar que só houve um. E mesmo assim, ele tá aqui de novo. Eu só comecei a reparar nisso porque gosto de anotar tudo no fim do dia, costume meu. Mesmo que já tenha sido registrado no sistema, eu costumo escrever de novo, à mão, no meu caderno. Onde entrou, horário, posição do corpo, causa presumida. Faço isso desde 2007, quando passei a chefiar sozinho o plantão da sala técnica do necrotério da capital. Naquela sexta, dia 9, a entrada foi 18h47. Homem, 37 anos. Atestado prévio do IML apontava fratura craniana extensa, resultado de colisão com poste. Morte instantânea, segundo os paramédicos. O nome, prefiro não dizer, não por ética, mas porque não quero que associem essa história a um erro. Foi conduzido à gaveta 6 da Câmara Fria, como de praxe. Posicionado em decúbito lateral esquerdo, com a face voltada para a parede de inox. Isso porque ele já havia sido parcialmente preparado, rosto deformado, afundamento visível. Então decidimos deixá-lo de costas para a porta por respeito, já que o acesso é compartilhado. O que aconteceu depois não começou com nada estranho. Começou com dúvida. No sábado cedo, quando abri a câmara para checar os corpos antes da triagem, notei que ele estava virado para a porta. Não todo, mas com o rosto de frente. Eu me questionei se tinha anotado errado. Olhei o caderno, olhei de novo. Minha letra estava ali, face voltada para a lateral oposta à porta. Voltei no sistema. Gaveta 6. Posicionamento padrão. Não mencionei nada. Só corrigi mentalmente. Talvez alguém tenha verificado o corpo e reposicionado, embora ninguém tenha sinalizado isso. Deixei do jeito que estava. No domingo, pouco depois das 8, abri de novo. A primeira coisa que notei foi o puxador da gaveta. Estava torto, como se alguém tivesse forçado lateralmente. Isso às vezes acontece quando o trilho prende e alguém puxa de qualquer jeito. Mas aí veio o incômodo. O corpo estava com a face voltada novamente para a parede, igual ao primeiro dia. Não foi só isso. A dobra do lençol, que a gente deixa sempre rente aos pés, estava mais solta. E uma das pontas da bandagem que envolvia o punho estava virada para cima. Antes não estava. Eu anotei tudo. Não falei com ninguém. Só deixei registrado na minha ficha pessoal de observação que houve alteração posicional sem justificativa visível. Usei essas palavras. No fim do dia, chamei o auxiliar mais antigo e perguntei sem rodeios: "Você precisou manipular o corpo da gaveta 6? Ele disse que não abriu nenhuma das gavetas desde a sexta. Confirmou o horário da limpeza e assinou a ficha como de praxe. Eu não insisti. Na segunda, voltei mais cedo. Antes mesmo de acender as luzes da câmara, fui direto na 6. Estava com o rosto virado para mim. Não só isso. Os olhos estavam mais abertos. Inicialmente na sexta, a pálpebra direita estava parcialmente abaixada, talvez pela rigidez. Agora, ambas estavam bem retraídas. O globo ocular, sem brilho, com leve achatamento na esclera, estava totalmente visível. Poderia ser desidratação. Mas não naquele tempo, não daquela forma. Decidi que precisava registrar direito. Marquei discretamente o lençol com uma caneta de marcação cirúrgica na parte de trás, numa dobra escondida. Tracei um traço em V invertido. Voltei a 07:20 da terça. A marca não estava lá. O lençol parecia o mesmo, mas a dobra com o V tinha sumido. No lugar, havia outra marca, um traço curvo, quase como uma letra incompleta. Eu não tinha feito aquilo. Tirei uma foto com meu próprio celular. Arquivei. Não comentei,
Foi nesse dia que fui revisar as imagens do sistema interno, corredor vazio das 20 horas até as 07 horas. Nenhuma entrada registrada. A câmera interna da câmara fria, que deveria mostrar as gavetas com infravermelho passivo, tinha travado às 03h16. Permanecia congelada até às 06h54. Isso já tinha acontecido antes, por falha no roteador do rack principal. Mas nunca no mesmo horário. Nunca 3 dias seguidos. Na quarta-feira, pedi a troca do lençol e documentei eu mesmo o novo posicionamento. Face lateral esquerda, punhos soltos, bandagens refeitas, lençol com pequena marca circular no canto inferior. Às 08h12 de quinta, o corpo estava de bruços. Isso não é comum, nem pela movimentação de gases internos, nem por decomposição. Ainda mais dentro da câmara fria, a 4 graus constantes monitorados por sensor externo. Os pés estavam enfaixados. Essa parte eu não entendi. Nenhum registro de curativo ou contenção pós-morte. Nenhum auxiliar admitiu ter tocado no corpo. Nesse ponto, eu deixei de procurar explicações. Só registrei no sistema. Movimentação posicional incompatível com registros técnicos. Nenhuma intervenção autorizada verificada. Assinei com meu nome completo. CRM válido. Na sexta, o corpo foi liberado. O sepultamento estava previsto para o sábado de manhã no cemitério municipal. Assinei o laudo definitivo e fechei o caso. Ou pelo menos achei que tinha fechado. Na terça-feira seguinte, o nome voltou para o meu plantão. Solicitação de exumação por ordem judicial. Motivo: suspeita de erro na liberação. Reabri o prontuário. O pedido vinha direto da promotoria. Disseram que havia divergência entre os documentos do IML e o que foi entregue à funerária. Segundo os familiares, o corpo não batia com o que constava no primeiro reconhecimento, a arcada dentária, principalmente. Era o mesmo corpo, eu lembrava. Mas fui até o cemitério acompanhar a exumação. Achei que precisava ver com os próprios olhos. O caixão estava intacto. A tampa foi removida na presença de 3 servidores, um policial técnico e um promotor assistente. O corpo estava posicionado como mandava o protocolo. Decúbito dorsal, lençol cobrindo até o peito. Só que havia detalhes que não batiam. Primeiro, os olhos. Completamente abertos. Pupilas afundadas, sim, mas a abertura palpebral era maior do que em qualquer estágio anterior. Segundo, o lençol. Não era nenhum dos que a gente usa no necrotério. Era semelhante, mas a textura estava diferente e havia uma inscrição interna, em tinta preta, no tecido dobrado próximo à cintura. 2 letras, MC. Fizemos levantamento de materiais, procurei entre os tecidos da lavanderia, nos panos de reserva. Nenhuma peça com aquela sigla, nenhum funcionário com aquelas iniciais. Nenhuma funerária parceira com padrão similar. Fiquei em silêncio durante toda a inspeção. Só no fim anotei, em um papel de uso interno, inscrição não condizente com materiais do IML. Lençol não reconhecido por nenhum dos responsáveis pela manipulação final. O promotor não comentou. Ninguém comentou. Foi como se todos tivessem preferido manter o silêncio sobre aquilo. No retorno ao necrotério, revisei todos os acessos às câmaras nos dias anteriores à liberação. Não havia nada fora do normal. Nenhum registro de entrada não autorizada, nenhum sinal de invasão. As câmeras, todas elas estavam funcionais, exceto uma, a da gaveta 6. Ela havia sido substituída 2 dias antes da liberação do corpo por defeito no sensor de captação térmica. O relatório técnico dizia: imagem travando durante a madrugada, substituição por unidade reserva autorizada. Era tudo justificado, tudo técnico, mas nada explicava. Decidi não anexar essas observações ao processo. Apenas redigi uma nota para fins internos e arquivei junto ao setor de supervisão. Nunca mais vi aquele corpo. Foi liberado novamente, desta vez sob responsabilidade judicial.
mas durante semanas evitei entrar sozinho na câmara fria. Não por medo. Medo não é algo que a gente costuma admitir quando trabalha com a morte. Foi mais desconforto. Uma sensação de que havia um limite no que se pode registrar. E que às vezes esse limite se move, assim como aquele corpo. E para ser honesto, teve uma coisa que eu nunca mencionei nos relatórios. Uma última observação que só anotei no meu caderno pessoal. Na última vez que abri a gaveta 6, antes da liberação final, encontrei o corpo de lado. De novo. Mas dessa vez, o rosto estava completamente virado. Não de frente para a porta, de frente para a câmera. A câmera que não gravava mais nada e que, mesmo desligada, ficou com o LED aceso por 3 noites seguidas. Eu mesmo vi. Mas não registrei. Não registrei. Mas lembro. Corpos se movem sim, por gases, por retrações musculares, mas não mudam de lado, não viram para a câmera. A gente só mexe até onde dá para escrever. Depois disso, fecha o saco. Eu devia ter encerrado aquele turno mais cedo. A equipe já estava reduzida, 2 salas fechadas para dedetização e a única sala ativa naquela manhã era a número 3, que a gente costuma reservar para os casos mais delicados ou mais visados. Foi ali que deixaram o corpo da IS. Eu não precisei perguntar quem era. O nome não vinha completo na ficha, só as iniciais, mas a foto do prontuário já bastava. Aquela mulher não passava despercebida. Aparecia em programa, evento, rede social, boate de alto padrão. Tinha influência, patrocínio e, segundo alguns, muita gente importante por trás dela. O tipo de nome que não costuma parar numa sala de necropsia tão cedo. Segundo a ficha policial, ela foi encontrada num flat em Ipanema. Quarto trancado, tudo limpo, sem sinal de luta. Corpo em decúbito lateral, como quem só deitou e não levantou mais. Não havia lesões aparentes, nada externo, nem petequias nos olhos, nem marcas no pescoço. Parecia tranquila. Não é comum, mas acontece. A temperatura ambiente do local era baixa, ar-condicionado ligado. Isso pode atrasar bastante os sinais cadavéricos. Ainda assim, já tinha passado de 8 horas desde a constatação do óbito. Quando comecei o exame externo, senti que algo ali estava fora da curva. As articulações não estavam rígidas. Havia resistência, mas não era aquela resistência passiva, comum em cadáver fresco. Era ativa, como se os braços ainda sustentassem um mínimo de tensão própria, como se não tivessem se rendido ainda. A pele também não apresentava aquela textura fria que a gente se acostuma. Estava morna e não era pelo ambiente. A sala 3 é climatizada, com padrão fixo de 18 graus. A região abdominal, principalmente, estava ligeiramente aquecida. Me aproximei, observei as pupilas, fixas, sem reflexo, mas o diâmetro não era compatível com um óbito recente. Era compatível com um corpo que ainda não decidiu se cessa ou não. Continuei. Quando abri o tórax, foi a primeira vez que hesitei. O bisturi mal tocou o tecido peitoral e já houve uma contração leve, quase imperceptível, mas suficiente para minha mão recuar. Observei de novo. As fibras do músculo cardíaco se retraíram à incisão. A resposta foi localizada, mas indiscutível. Anotei como atividade residual, mas não escrevi o que pensei. Aquilo não era comum, nem entre os raros. E aí, fui obrigado a continuar. Na região brônquica, encontrei umidade. Não secreção, mas condensação recente, como se o tecido ainda produzisse. Anotei a observação, revisei a ventilação da sala, nenhum erro externo. Não havia justificativa. O fígado apresentava turgor incomum. As enzimas ainda reagiam aos reagentes padrão, em nível mínimo mas presente. Era como se o processo de degradação não tivesse começado. E mais uma vez, a temperatura interna
não condizia com o tempo estimado. Fui chamado no interfone por um colega. Informaram que 2 delegados e um assessor jurídico estavam no andar. O caso tinha acompanhamento direto da chefia. Não era surpresa, mas era aviso. Voltei ao exame. Ao iniciar o exame ginecológico, encontrei volumes elevados de fluido seminal. O tipo de resíduo que já deveria estar acidificado, degradado, mas não estava. A reação ao reagente de campo foi imediata, forte, como se tivesse sido coletado minutos antes. Tentei ignorar. Passei à coleta. Quando introduzi a cânula, o corpo respondeu. Uma contração pélvica, curta, mas real. Não foi espasmo, não foi descarga elétrica. A sala estava aterrada. Não houve contato metálico. Foi resposta tecidual, reflexo, atividade autonômica. A essa altura, eu não queria continuar, mas continuei. Só que sem registrar isso. Anotei como resistência à introdução e segui. A musculatura uterina também apresentava retrações espontâneas. E pela primeira vez na minha carreira, eu pedi a opinião de outro legista. Fizemos novo ECG por desencargo, linha reta, sem pulso, sem atividade elétrica, sem atividade cerebral, sem reflexo ocular. Mas o sangue, colhido na hora, ainda fluía com viscosidade abaixo do esperado. Ainda não havia coagulado por completo. Houve um silêncio entre nós dois. E ninguém escreveu nada sobre isso no relatório final. A autópsia foi encerrada. Foi uma decisão da chefia. Me disseram que não havia mais o que buscar. Que o importante era registrar a falência múltipla e seguir os protocolos. Eu entreguei o laudo com os termos certos e cumpri a função. Mas no rodapé, num espaço em branco, abaixo da identificação secundária, escrevi em letra pequena, a caneta. O corpo apresentava sinais de atividade celular residual incompatíveis com o tempo estimado de óbito. Ela foi enterrada no dia seguinte, com a presença de advogados, assessores e algumas figuras públicas. Ninguém comentou o conteúdo do laudo. Ninguém me procurou depois disso. Mas toda vez que abro uma cavidade e vejo o tecido responder, eu lembro dela. E fico com a impressão incômoda de que naquele dia eu não finalizei uma necropsia. Eu interrompi um processo que ainda estava em curso.